Fala galera! Então, vou falar para vocês como é que foi o dia de hoje, mostrando a entrada que eu fiz como de costume, né, algumas entradas ou a principal entrada, e as melhores entradas, né, para iniciante, para as pessoas em geral, tá. Então, vamos comentar aqui sobre price action, que é isso que a gente faz aqui, para que você possa ter insights durante o seu dia aí de pregão, beleza? Aqui eu tenho o dólar futuro, tá? E o índice futuro, que são os dois ativos que basicamente eu faço day trade e que também a maioria das pessoas fazem, tá? Acredito que se você está assistindo esse vídeo, né, porque você sabe minimamente o que que é o índice futuro, o que que é o dólar futuro. Se não souber, não tem problema também, é só deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar, beleza? Mas vamos lá, foco no que interessa, beleza? Hoje foi um dia de venda no índice, né? O índice hoje caiu, porém deu para ganhar nas 2 pontas, né. Os compradores conseguiram ganhar dinheiro e os vendedores conseguiram ganhar dinheiro. Por quê? Ó, essa pernada aqui de alta aqui, ela deu uns quase 700 pontos, né. Aqui também teve uma coisa parecida, uns 400, 500 pontos. Ó, 538 pontos. Então, tiveram boas pernadas na compra, então deu para fazer algum scalp ali legal e ganhar na compra. E isso já é um indicativo de que foi um dia de canais amplos, né? Ou seja, um dia em que tanto vendedores quanto compradores conseguem ganhar dinheiro, né? E um bom dinheiro, né? Dia de canais estreitos são aqueles dias que são mais difíceis, por exemplo. Deixa eu pegar uma coisa bem clara aqui, só para ficar bem claro o que eu quero exemplificar e falar. Por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar isso daqui, vou pintar de uma cor diferente. Aqui a gente tem um canal estreito, você não está vendo talvez porque não está desenhado, né, mas eu vou desenhar aqui e você vai conseguir enxergar, ó, tá vendo? Isso aqui é um canal estreito, ou seja, o preço deslocou para cima, né, fazendo correções muito breves, ou seja, majoritariamente quem conseguiu ganhar dinheiro aqui foram os compradores, né, não tiveram boas pernas na venda. Não é que você não conseguiu: "Ah, mas eu fiz o scalpzinho aqui e vendi", beleza, mas quem ganhou mais dinheiro aqui, comprador ou vendedor? Visivelmente, gritantemente, foram os compradores, né, assim como a gente consegue enxergar, por exemplo, nessa pernada aqui, que foi um rompimento, a gente consegue ver que majoritariamente quem ganhou dinheiro foram os vendedores, né. Por mais que dentro da formação de alguma barra dessa aqui, algum comprador possa ter feito um scalp e ganhado dinheiro, majoritariamente quem está ganhando dinheiro aqui são os vendedores, tá. Então essa análise de força é o principal para você conseguir operar um dia desse aqui e ganhar dinheiro. Ou seja, se eu tenho um movimento direcional e a gente tinha um movimento direcional, a gente teve uma perna forte aqui no início do dia, né, o preço, ele abriu nessa região aqui, essa linha azul, eu sempre gosto de marcar, ela é a linha da abertura do dia. O preço só colou nela bem no inicinho, depois não conseguiu voltar mais nela, né, ele fez pullbacks, mas não conseguiu atingir ela, então teve bastante defesa, para o preço não conseguir voltar à região de abertura, né. Então o preço ele fez pernas maiores na venda, né, não conseguindo romper topos anteriores, teoria de Dow básica isso aqui, né, ó. Porém, os pullbacks foram bem profundos, né, talvez vamos supor que você vendeu aqui, esperando que fosse mais abaixo. Você estava certo, tá, mas talvez você não aguentasse esse stop todo aqui, né, como muita gente vende, bota um stopzinho aqui nessa barra, na barra anterior foi estopada, e depois fala: "Ah, o mercado foi para onde eu achei que ia, só que ele me enganou primeiro". Não, é que você não entendeu o ciclo que ele estava. Esse é um ciclo que normalmente as pessoas esperam mais desconto, então você quer se posicionar mais para cima nos descontos e não nos rompimentos, entendeu? É um ciclo que não é tão vantajoso assim você comprar rompimentos. Diferente desse ciclo aqui, por exemplo, ó, onde a gente tem muita força, em que você pode comprar fechamento de barras, né. E para você entender em que ciclo você está localizado, é só mesmo analisando a força das pernas e das correções. Se as correções estão muito profundas, se elas estão rasas, se os 2 lados estão conseguindo ganhar dinheiro de forma equalizada, ou um lado está mais dominante que o outro, né. E hoje, né, foi bem equalizado, ou seja, a característica
tinha uma direção, ou seja, o mercado abriu no ponto A. Não estou conseguindo fazer o A aqui, gente. No ponto A e fechou no ponto B mais baixo, ou seja, o mercado foi direcional, porém as correções foram bem profundas. Isso é a característica de um canal amplo, ou seja, mais ou menos por aqui, eu ainda estava meio confuso, ainda achei que, será que ele vai fazer aqui um fundo em V e vai para cima e tal? Mas eu analisei todos esses elementos que eu falei para vocês e falei, cara, eu acho que tem uma grande chance dele estar em um canal amplo. E aí eu desenhei esse canal amplo e realmente o preço respeitou ele até o fim do dia, né? E a operação que me fez ter esse lucrinho aqui foi uma operação que eu peguei mais ou menos nessa região aqui, tá? Nessa segunda entrada aqui, mais ou menos. E meu stop estava logo aqui? Até poderia, mas aqui é um stop menos aceitável. O ideal seria você pôr o stop no início desse topo aqui, ou dessa pernada forte aqui, e ir analisando o que o preço ia fazer, né? Se ele fizesse uma barra para cá, eu já ia achar que isso aqui era um pivôzão, né? Se ao invés dele... Deixa eu voltar aqui, ó. Se ao invés dessa barrinha aqui que ele fez, e que depois se manteve abaixo aqui da média móvel, ele fizesse um candle forte aqui para cima, eu poderia achar que isso aqui era um pivô, né, e que ele ia lateralizar e buscar novamente a abertura do dia, algum ponto aqui para cima. Mas como ele conseguiu se manter abaixo da média móvel, e eu já tinha a hipótese de que isso aqui era um canal amplo, falei, cara, eu acho que eu tô certo, né? Quando ele faz essa barra aqui, ele muda completamente a probabilidade do jogo, né? Ele afirma de que essa teoria aqui que eu tinha fazia muito sentido, e aí você consegue ajustar o seu stop para uma região um pouco mais baixa, ou até mesmo pôr um 0 a 0, se for do seu interesse. Beleza, pessoal? Aqui foi um ponto que eu desenhei. Isso daqui para muitas pessoas poderia ser uma bandeirinha nesse momento. Ó. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Para muitas pessoas isso aqui no momento poderia ser uma bandeirinha. Mas como tinha essa parte de baixo aqui do canal, eu falei, cara, isso aqui pode ser um final flag, que é uma bandeirinha no final de um movimento. E ele vai trazer um rally para cima. Esse rally para cima ele pode ser só uma correção, e as correções estão profundas, ou pode realmente ser algo que vai reverter. Então, aqui eu botei para ficar esperto nas próximas barras. E aí ele fez essa barra aqui, mas logo depois ele deu uma brochada aqui. E aí eu falei, beleza, ainda estamos dentro do canal, o canal está ganhando velocidade, o canal está ganhando pressão para baixo. É muito pouco provável nesse ponto aqui na barra 63. A menor probabilidade é que ele faça algum movimento forte que reverta de forma abrupta e vá aqui para a abertura do dia. Por isso que eu gosto de botar essa linha da abertura do dia, porque para mim ela é uma âncora. Ou seja, eu sempre olho a probabilidade do preço voltar para ela, ou se essa possibilidade praticamente não existir. E aí fica mais fácil de determinar, a partir de algum ponto, por exemplo, a partir dessa barra, se a probabilidade fica maior para os vendedores ou para os compradores, tá? E aí, nesse caso aqui, eu achava que a probabilidade era muito maior do preço continuar a fazer algum movimento aqui para baixo, tá? Por mais enrolado ou não, tá? Dificilmente a gente vai ver rompimentos fortes hoje por causa da característica desse ciclo. Ele é um ciclo que as pessoas esperam descontos grandes. Esse canal, então, ele estava bem profundo. As pessoas esperam um desconto grande. Ó, se eu botar aqui um Fibonacci, que tem muita gente que gosta, ó, foi ali na região de 61.8, está invertido aqui, mas foi ali na região de 61.8. Deixa eu só virar aqui para vocês terem uma noção melhor. Olha, ele foi mais ou menos ali na região de... mais ou menos ali na região de 61.8, né? Aqui ele deve ter corrigido mais ou menos 50% desse movimento. Ó, mais ou menos 50% do movimento. E mais aqui para baixo, onde ele deu essa corrida boa aqui, ó. Deixa eu pegar daqui mais ou menos até aqui. Ele corrigiu quase 50% cravado aqui. Ou seja, o preço ele foi ganhando pressão, inclusive, aqui para venda. As pernas de compra, que eram bem fortes aqui no início, elas foram diminuindo ao longo do dia. Ou seja, de vez ele ganhar pressão na ponta contrária, ele perdeu pressão na ponta contrária, né, estimulando ainda mais que o preço se mantesse abaixo de um determinado nível. Tá? Então é isso. Aí no finalzinho ele fez esse TTR aqui, que é quando o preço morre em volatilidade, mais ou menos aqui a partir das 3 horas da tarde. Né, morreu a volatilidade do índice, mas
deu bastante oportunidade, pessoal, principalmente para quem enxergou esse canal aqui e fez vendas próximas a essa região. Eu não estou falando de setup de venda, porque setup de venda poderia ter sido muita coisa aqui. Você poderia ter vendido segundas entradas, barras de sinal, poderia ter vendido, metade dessa barra aqui. Você poderia ter usado diversos setups. O mais importante é você saber o comportamento que você esperaria, ou seja, um mercado de correções muito profundas e tendo um edge, né, tendo uma vantagem em se posicionar na venda, tá? Por isso que eu vou de olhar também a média móvel, né? Como o preço se comporta em relação à média móvel também é muito legal. Tem muita coisa que você poderia ter feito aqui, tem muita coisa que você poderia ter feito aqui hoje, e a minha intenção foi apenas de esclarecer para vocês, de forma discricionária, como eu analiso o mercado. Óbvio que no início do dia a gente não sabe o que vai acontecer, a gente vai analisando, ó, por exemplo, aqui, a gente não sabe ainda o que está acontecendo, a gente vai vendo possíveis cenários, entendeu? Se você já conhece as ferramentas, se você já conhece os cenários, o mercado pode ser um canal profundo, o mercado pode ser uma lateralização, o mercado pode ser um canalzinho estreito com muita velocidade, com menos velocidade, ou pode ser um rompimento muito pulsante. Como as correções, a partir dessa correção aqui, para mim, o menos provável era que ele fizesse uma correção, que ele fizesse um movimento de muita velocidade, sabe? Um rompimento de muita velocidade. A partir desse ponto aqui, eu sei que por mais que o mercado vá para baixo, que ele vai fazer correções um pouquinho mais profundas. Então, setups legais aqui por exemplo, uma venda na média móvel, né, uma venda aqui no extremo do canal, esperar um fundinho duplo aqui para cima, né, depois que ele corrige, ó, que foi mais ou menos esse caso aqui, foi mais ou menos a entrada que eu fiz, né, um topinho duplo, perdão, mais ou menos a entrada que eu fiz. E é isso, pessoal. E saber onde posicionar o stop. O stop, ele nunca pode ficar numa região muito frágil, tá? A não ser que você queira fazer várias entradas, que não é o meu caso. Eu sempre prefiro colocar meu stop no lugar em que eu vou proteger ele e ele vai me proteger. Ou seja, eu estou colocando ele num lugar que, se o mercado for para a direção que eu estou achando, é pouco provável do mercado me tirar antes do necessário. Mas também, se meu stop for atingido por algum motivo, se o mercado for de uma vez para lá e tudo mais, eu não perca muito dinheiro, que esse dinheiro esteja dentro do meu gerenciamento, beleza? E se ao decorrer do tempo as coisas não saírem como eu acho que elas sairiam, eu posso até antecipar esse stop, tá? Por isso que às vezes eu trabalho com stop um pouquinho mais longo, mas não é para esperar ele bater. Se eu ver que o mercado mudou, desconfigurou o que eu achava que ia acontecer, os possíveis cenários que poderiam acontecer, eu acabo saindo antes. Então, por isso que não precisa ter medo também do stop ser longo se estiver dentro do seu gerenciamento ali que você estipulou. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do recap de hoje. Deem uma olhada aí, deem a avaliação de vocês, deixem suas dúvidas aqui embaixo. Eu espero estar contribuindo com vocês e comigo também, que sempre que eu faço esses recaps eu estou estudando mais o mercado. E o segredo é esse, pessoal, é sempre você olhar aonde você está, os possíveis cenários de acordo com as pernas que o mercado está fazendo, com as barras, se é um mercado de ordem limitada, se é um mercado que está mais solto, está fazendo, né, mais barrinha acima de barrinha ou mais barrinha embaixo de barrinha. Quando eu falo de barra, estou falando de candle, mais uma vez, tá? Ou se é um mercado que está muito sobreposto, né, que as barras estão muito uma do lado da outra, está fazendo muita sombra, né? Então a gente sempre tem que olhar esse tipo de característica, porque cada mercadinho desse vai trazer uma velocidade diferente, um comportamento diferente. E quando a gente espera alguns cenários, eu tenho 3 cenários aqui que eu acho que podem acontecer. A chance do mercado me pegar de calça arriada, me pegar de prevenido, fica menor, né? O meu susto fica menor, então eu consigo segurar uma operação, né? Eu consigo ver o mercado ir a meu favor e segurar isso, né? Eu acabo não saindo antecipado, o mercado acaba não me violinando, porque está dentro ali daqueles possíveis 3 cenários. Às vezes, desses possíveis 3 cenários que você idealizou, vai acontecer o menos provável. E aí, beleza, você vai acionar o seu stop, vai sair, vai esperar, vai ficar um pouquinho de fora para ver o que o mercado está fazendo e tentar entender ele mais um pouco. Então, sempre que vocês não estiverem entendendo o que o mercado está fazendo, sai, fica olhando, tenta entender, porque em algum momento, se você estiver estudando direitinho, price action e tal, você vai conseguir colocar ele dentro de alguma figura, ou dentro de algum comportamento, ou dentro de algum ciclo, alguma lupa, independente da técnica que você utilize, que te permita entender o comportamento do mercado e conseguir setupizar isso naquele momento. Você perceba que o que eu falo aqui
é completamente diferente do que falam por aí, de você pegar um setupzinho de bateu aqui, compra, bateu ali, vende. O mercado ele é muito mais complexo do que isso. E é assim que eu opero, tá? É assim que eu opero. Por mais que eu não saiba o que o mercado vai fazer quando ele está aqui, eu vou traçando possíveis cenários, possíveis, perceba no plural, e vou vendo se isso está me frustrando, se a porcentagem de frustração que eu estou tendo, se me frustrou completamente, ou se aquilo que eu estava imaginando, ainda, por mais que saiu um pouquinho ali do que eu imaginava, ainda pode acontecer. Eu vou fazendo isso, vou gerenciando, vou diminuindo a posição, aumentando a posição. É assim, tá? É assim que o profissional opera, beleza? Então, até o próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês. Não deixa de curtir, compartilhar e comentar aqui para eu continuar fazendo essas recaps. Obrigado, pessoal. Valeu!